Glória a Deus. Shalom a todos. Shalom. Shalom. Uvrahá. Apóstolo Gelson Becker, Escola de Ativação Profética. Hoje eu estou na varanda aqui em Recife, Pernambuco. Muito bom poder servir mais essa parte do povo de Deus, servir mais essa parte da igreja reunida. Toda a rede apostólica que caminha com o Euler, com sua esposa, com sua equipe. É uma alegria para mim poder receber, interagir, aprender e ensinar. Se vocês estiverem escutando o som de um vendedor de picolé, é lá embaixo. Mas como eu estou na varanda e o áudio está aberto, talvez interfira. Aparece na gravação aí, os irmãos do YouTube depois ficam pensando, o que é isso? A sua voz está melhor, está mais alta. Sua voz está mais alta. Está mais alta. Tá. Tá me ouvindo bem. Então vamos começar orando e depois a gente vai desenvolvendo a palavra que o Senhor botou hoje de manhã no meu coração. Logo na sequência, no final da manhã, início da tarde, eu sinalizou, eu disse, cara, é hoje, é essa palavra mesmo. Pai, obrigado. Obrigado porque nós somos reunidos. Obrigado pelos teus filhos, tuas filhas, teus príncipes, tuas princesas, reis, rainhas, sacerdotes, homens e mulheres de Deus. Obrigado pelos irmãos mais velhos. Obrigado pelos irmãos mais novos. Obrigado por aqueles que estão começando na fé agora. Obrigado por aqueles que estão confirmados, fortalecidos, gerando, multiplicando vida no reino de Deus, seja através da intercessão, seja através do louvor, seja através do ensino da palavra, seja pela doutrina da imposição de mãos, por curas, sinais, milagres. Aleluia. Obrigado por esse sítio, obrigado por essa chácara, obrigado porque o Senhor tirou o teu filho lá de Florianópolis e levou ele para Concórdia, para o interior de Santa Catarina, para o oeste. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Então, destacas, estabelecendo conexões, ampliando a tenda, fazendo relacionamentos. Começou a se movimentar. 24 tons, 7 Espíritos de Deus que ardem diante de Deus e são enviados a toda a terra. Aleluia. Liberado a cada casa, cada lar, cada escritório, cada lan house, cada pessoa que está comigo agora, assistindo ao vivo ou offline, gravado, daqui um ano, daqui 6 meses, daqui a alguns dias, quem estiver assistindo, que essa atmosfera do céu se conecte com ele na terra. Se conecte com ele na terra, quebrando o jugo sobre o pescoço, vivificando o espírito abatido, cansado, sobrecarregado, agindo com sangue de Jesus manifesta agora as realidades de cura. Abrimos os portais de cura, para que durante o ensino da palavra haja cura, haja libertação, haja abundante provisão financeira, manifestação. Espírito Santo de Deus, tu não és obrigado a nada, mas nós temos uma memória de milagres criativos que o Senhor tem feito, dente de ouro, pó de ouro, pedras preciosas, diamantes, esmeralda, rubi, turmalinas, pedras coloridas, estão manifestando ao longo deste planeta, em reuniões de adoração, de intercessão, onde Jesus é centralizado. Por isso nós entronizamos no início dessa live e pedimos que o Senhor siga os sinais, toca agora. Na mente cauterizada pelo pecado. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, vem sobre os meus irmãos. Começa a nos convencer da justiça, do pecado. Começa a nos convencer de tudo aquilo que nos impede de fluir em Deus, de ser um só. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus das águas do Jordão, venha sobre nós agora, com o espírito de cura, com o espírito de ressurreição, com o espírito de comissionamento profético, a unção de comissionamento apostólico. Seja abundante, seja abundante. Doce presença.
Sone de Deus. Doce presença, muda agora a atmosfera da casa, do lar, da empresa, do escritório. Se for numa lan house, toma agora essa lan house com a glória do Senhor, como o Senhor já fez outras vezes, enche com um cheiro de mirra. O incensário na mão. Agora começa a mover esse incensário. E o cheiro de mirra começa a entrar nas narinas. E quem está me assistindo agora? Cheiro de nardo. Cheiro de amor. Cheiro de acácia. Toca, Senhor, no nosso nervo olfativo. Discernir a palavra, o peso da palavra, a unção e a equipe de anjos ministradores que vão interagir na mente, na alma, no coração, no espírito e no corpo físico de cada filho de Deus que foi atraído pelo teu espírito a esse canal, foi atraído pelo teu espírito a essa aliança, a esse relacionamento, foi atraído pelo teu espírito para receber esse ensinamento. Não todos estão prontos para receber essa palavra, mas aqueles que receberem a palavra, haja fruto, haja fruto, haja fruto. Eu amarro agora os demônios que querem roubar a semente. Toda ave de rapina, todo urubu, todo pássaro negro seja impedido de roubar a semente. Declaramos que ensinos vão se multiplicar, vão se expandir, vão se manifestar, que cada um deles vai reproduzir essa palavra com mais unção, com mais intensidade, com mais países, com mais pessoas ao vivo escutando ele, em outros lugares, em outras plataformas sociais. Declaramos que aquilo que eles recebem no espírito deles se multiplica 30, 60, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Robashuti Kamarigadi. Shatadara Wadikalabadere Vosoro. Bachoha, Tikanevos, Tadegevase. Obrigado, Deus. Batismo de gratidão, batismo de gratidão, batismo de alegria. Batismo de agradecimento, batismo de agradecimento, batismo de agradecimento. Sexta-feira. Algumas horas para entrar no Shabbat Shalom, no tempo do descanso, no tempo da comunhão, no tempo da intimidade com o Pai. Encontro da viração do dia. Obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Cheiro de mirra. Fique ligado aos sinais. Eu gostaria de começar essa nossa conversa falando sobre um conceito antigo e um conceito reativado no entendimento do corpo de Cristo algumas décadas para trás. Se nós falarmos de um princípio bíblico antigo que a cristandade viveu 500, 800, 1000, 2000 anos atrás, nós vamos falar sobre as inúmeras ordens sacerdotais. Se pensar agora no catolicismo romano, se pensarmos agora no Igreja Ortodoxa Síria, do lado ocidental, se pensarmos na Igreja Copta, fundada pelo apóstolo André, no Egito, essas igrejas elas possuem ordens. Ordem segundo São Francisco, ordem segundo São Benedito, ordem segundo os Salesianos, ordem segundo a Teresinha, ordem segundo... Aí inventa o nome de um mártir e aí um personagem histórico que criou uma ordem de relacionamento e de sucessão ministerial dentro de um guarda-chuva, seja ortodoxo, seja católico, seja copta, e isso se reproduz também nos protestantes. No movimento protestante, 500 anos atrás, não se sabia ao certo se ia nascer uma nova denominação, uma nova igreja. Lutero disse na 17ª das 90 teses de Lutero, a 17ª, que ele martelou lá na catedral, de Wittenberg, se não me engano lá, diz que todo mundo tem que se submeter à autoridade do Papa. Veja que Lutero ele recebe no Espírito algo novo para romper e mudar, mas nem ele está entendendo ao certo a grandeza da mudança. Ele, teologicamente, ainda está cheio de confusões. Mas ele está entendendo que o justo viverá pela fé e dá uma ênfase nisso, e que Roma havia se tornado política e maliciosamente corrupta. Mas ele mesmo fala, então, numa das teses dele, que não é para sair debaixo da autoridade do Papa. Mais tarde nasce uma nova denominação. Originalmente, talvez, o que eles pensassem? Luteranismo,
calvinismo, pietismo na França, tantos outros sobrenomes de teólogos históricos que fundaram movimentos históricos, seria mais uma ordem católica. Só que aí depois rompeu com o Vaticano e não teve como ser mais uma ordem de sagração e ordenação ministerial dentro de Roma. Nasceu então uma nova denominação, uma nova igreja, com um novo Estado dando legitimidade para ela. Bom, o que eu estou falando isso? Porque essa é a versão política e religiosa de um princípio bíblico, sagrado e espiritual que os pais apostólicos viveram no primeiro, segundo e terceiro século da era cristã. O que é o original antes do fake ter sido manipulado e deturpado, política e administrativamente, pelo sistema religioso? O que é o original? O original é uma rede de relacionamento apostólico profético. Uma rede de relacionamento, de mentoria, aonde o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo. O irmão mais velho serve o irmão mais novo. O irmão mais novo se submete à tutela, à mentoria do irmão espiritualmente mais velho, mais maduro, mais treinado, mais aperfeiçoado no amor do que ele. E o que é que nos dá autoridade no reino de Deus? Quem me dá autoridade é a igreja anglicana, quem me dá autoridade é a igreja batista, quem me dá autoridade é a Assembleia de Deus, quem me dá autoridade é a quadrangular. Não, quem me dá autoridade é o Vaticano. Não, quem me dá autoridade é a Ordem das Carmelitas. Não, tudo que eu faço, que eu frutifico e que eu manifesto em Deus é com autoridade e legitimidade da Ordem Templária, da Ordem Rosacruziana, da Ordem Maçônica, da Ordem... Aí cada um vai inventar o nome de uma ordem, cada um vai inventar o nome de alguma coisa assim para legitimar a sua logomarca, o seu CNPJ, o seu ministério, a sua visão, o seu negócio. Pronto. Essa institucionalização da fé nada mais é do que a construção de linhas de montagem de tijolos vivos. Mas o apóstolo Pedro, na sua epístola, não fala sobre tijolos vivos. Assustadoramente, ele fala conosco sobre pedras vivas. E há uma diferença significativa entre uma parede de pedra viva e uma parede de tijolos vivos. Paredes vivas, você respeita a individualidade do discípulo e leva ele a se encontrar na sua identidade, no seu destino, quem ele é e o que ele tem que fazer em Cristo Jesus. E você forma Cristo, uios, ungido, no processo de amadurecimento desse discípulo, desse homem ou mulher recém-convertido na fé em Cristo Jesus. O que é um tijolo vivo? Tijolo vivo, Jesus é o pretexto. Jesus é o argumento. Jesus é coadjuvante. Se Jesus se manifestar com glória, vai ser bom. Se Jesus não se manifestar com glória, também não vai fazer falta. Porque criamos uma linha de montagem, tipo assim, Harry Ford, tipo a Revolução Industrial da Inglaterra, no século XVII, século XVIII ali. Criamos uma linha de montagem de tijolos vivos. O novo nascimento é genuíno, a pessoa realmente chegou à fé em Jesus, mas eu não formo Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não comunico Cristo para essa pessoa. Eu crio um clone de mim. Um clone do Edir Macedo, um clone do Silas Malafaia, um clone do Papa Francisco, um clone de Lutero, um clone de Calvino, um clone do cantor famoso aí que você gosta, de cantar as musiquinhas dele. E isso é uma coisa tão tensa e tão nervosa que, ao mesmo tempo que é profundamente Bíblia e revelação do Espírito, coisa genuína, também é imaturidade e manipulação. Porque o diabo ele não pega assim uma coisa que não existe para enganar você, eu, nós. O diabo pega uma verdade bíblica e dá uma confundida, uma leve distorcida, uma pequena manipulada em algo genuíno bíblico que é legítimo nas Sagradas Escrituras. E gera um problemão lá na frente. 1 ano, 2 anos, 1 século, 2 séculos, 1 geração, 10 gerações, 200 gerações depois. Então eu quero honrar a memória de todas essas ordens, seja franciscana, beneditina, diz o nome aí de uma ordem que vem à tua mente agora, né? Ordem das carmelitas, ordem das freiras, ordem dos padres, ordem dos seminaristas, ordem dos apóstolos dos pés descalços, ordem dos franciscanos que ficam fazendo voto de pobreza, ordem dos dominicinianos, que foram separados para dominar segmentos e áreas da igreja. Glória a Deus, porque em algum momento do passado, alguém realmente cheio de Deus
marcou época, marcou história, se manifestou em glória, a glória do Pai se manifestou nele, através dele, e gerou uma sucessão de discípulos, uma sucessão de pessoas e de seguidores. Quando você começa a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você tem um entendimento teórico de como seguia Jesus. Depois você ora, jejua, pratica. Você começa a ter um entendimento um pouco mais próximo de como ser Jesus, simplesmente como Cristo. Nós não vamos ser Elohim, mas nós vamos ser o ungido. A palavra Cristo, o Cristo, significa o ungido. E assim como o Pai ungiu a Jesus, porque uma coisa é nós falarmos aqui 2 horas sobre Jesus Nazareno, Jesus histórico, o líder político, revolucionário, o carpinteiro. Outra coisa é nós falarmos sobre Jesus, o ungido, o Messias, o Cristo, o Hamashia, o meu Senhor, Kyrios, o meu Salvador, Sozo. Então esse Jesus, o espiritual, o místico, o transcendente, o que me substituiu na cruz do Calvário, ele deve ser imitado, ele deve ser seguido e ele deve ser formado em nós. Quanto tempo apóstolo Euler leva para fazer o download do caráter de Cristo Jesus do céu aqui na Terra? Eu já estou uns 30, 40 anos nesse processo. Às vezes ele acelera, às vezes ele diminui, às vezes eu me decepciono comigo mesmo, às vezes eu estou até contentinho, todo felizinho assim, lendo as escrituras, fazendo bem, curando enfermos, expulsando demônio. Aí vem aquele conselho do apóstolo Paulo que diz, aquele que está em pé, cuide, preste atenção, para que não caia. É um pouco de amadurecimento. Você se tornar um peletel, né, um filho de Deus bebê, num uio, filho de Deus maduro. É um processo. Para você, pedagogicamente, entender, viver, praticar e moldar o caráter de Cristo em você, a chave não é apenas ler e jejuar, ler e estudar Bíblia. A chave é ler, estudar, jejuar, praticar, orar e relacionar-se com as outras pessoas. A nossa autoridade no reino não é de um CNPJ, de uma instituição e de uma logomarca. Querem enfeitiçar as pessoas para crer nisso. Não é um pecado, denominacionalismo, mas eu também não acho que é uma solução. Amém. Uma pequena conexão, mas, como eu estava falando, o problema não é o denominacionalismo, que algumas pessoas o beatificam e outras pessoas o demonizam. Não, acho que é algo tolerável, embora que não seja um modelo de autoridade através dos relacionamentos bíblicos. Veja que, no fundo, não importa se Jerusalém comissionou, legitimou e deu autoridade ao apostolado de Paulo entre os gentios. Mais tarde, ele vai construir isso e desenvolver isso pela chave de relacionamento de maturidade que Barnabé vai credibilizar, introduzir, defender o apostolado de Paulo. Ele vai escrever aos Gálatas dizendo, olha, posso não ser apóstolo para aqueles Zé Orelha Seca lá de Jerusalém, mas o sinete do apostolado são vocês, ó Gálatas. No fundo, Paulo pode brigar com João Marcos, que não aguentou a primeira viagem missionária, e Barnabé queria levar na segunda viagem missionária, e acabou não sendo levado. Mas no final da vida, Paulo reconhece que João Marcos é um homem de Deus, com a sua instrumentalidade, com a sua vocação, com a sua relevância, e que lhe foi muito útil no Evangelho. Porque no fundo, não são instituições, e sim, são relacionamentos profundos que nos dão autoridade. Guarda isso. No reino de Deus, o que nos dá autoridade? Santidade, vencer o pecado, vencer a tentação. Isso é sine qua non, isso é feijão com arroz, é o básico, que todo mundo já carrega dentro de si. Mas para administrativamente realizar, promover, criar uma logomarca, um nome, organizar centenas ou milhares de pessoas, o que nos dá legitimidade? Os relacionamentos de maturidade. Deus falou, é a metade da laranja. Deus falou e alguém discerniu, concordou, 2, 3, 4, 5 lideranças testificaram, reconheceram e legitimaram na terra, é a outra metade da laranja.
E isso deve ser feito, sim, em amor, com simplicidade. Não uma rígida hierarquia, um organograma manipulador e controlador. É a partir daí que é algo genuíno em Deus, criar uma ordem para formar Cristo imitando Lutero, criar uma ordem de relacionamento e de prática eclesiástica aqui na Terra para formar Cristo nas pessoas, seguindo um modelo de fé de Melanchthon, de Calvino, de Pietro, de Pelágio. Pelágio não precede muitos dos pensadores. Não, eu sou da ordem dos agostinianos. Tudo bem, você gosta de Agostinho, está com a tua mente ligada em Agostinho, entende que Agostinho é um modelo de fé legal para você seguir e você vai atrás disso. E agora, então você faz parte da ordem dos agostinianos, da ordem dos franciscanos, da ordem... Não é a chave, não é a maturidade. Por si só isso não é suficiente em si, mas pode ser uma muleta para nos ajudar a amadurecer nos relacionamentos. Pode ser um instrumento, pode ser um meio. Não pode se tornar um fim em si mesmo. Afinal de contas, Paulo não tinha rede de relacionamento que ele era reconhecido como líder, como apóstolo aos gentios, e ele multiplicou essa unção por impartição de espírito, por doutrina de imposição de mãos, por anos de vivência. As pessoas se relacionavam e aprendiam, e Cristo ia sendo formado nelas pelos erros e pelos acertos do apóstolo Paulo. Assim com Timóteo, assim com Tiago, assim com Pedro, assim com tantos outros personagens da história, que eu vou abreviar a ilustração aqui. Você já pegou a introdução desse nosso raciocínio. Agora, você não pode ser controlador, dominador, dono da pessoa. E a pessoa também não pode ser autossuficiente em si mesma, e sim uma relação de maturidade. Se alguém me perguntar, Becker, na tua opinião, o que tu acha que é a hierarquia no reino de Deus? No Novo Testamento, a hierarquia no reino de Deus é o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo. A frase-chave de Jesus. Repete comigo. O maior servirá ao menor. O mais velho ajudará o mais novo. O crente maduro ajudará o crente recém-convertido. Essa é a frase, esse é o raciocínio, essa é a chave. Ah, mas nesse processo de irmão mais velho ajudar irmão mais novo, nessa chave, as hierarquias. Voltou? Voltou agora. Está aparecendo a imagem? Não. Só a sua foto. É porque eu acredito que se entre outras mensagens e aparecem... Entrou ligação, né? Isso. Agora dá para assustar as criancinhas. Agora já dá para assustar as criancinhas. O que é a maturidade dos relacionamentos e a legitimidade no reino? O irmão mais velho cuida do mais novo se submete ao amor, seja ao trocar de fralda, seja ao alimentar com o leite, seja ao puxão de orelha do irmão mais velho. Do dom profético no Novo Testamento, Paulo fala aos Coríntios, que tem por objetivo edificar, consolar e exortar. Acabou o assunto. Ah, mas eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu sou pastor, eu sou evangelista. Existe o evangelista, irmão mais velho, maduro. Existe o evangelista, irmão mais novo, recém-iniciado. Existe o apóstolo, irmão mais velho, maduro. Existe o cara que é vocacionado por Jesus a ser apóstolo, mas ele é imaturo. Ele é bebê apostólico aí. Sim. Existe o profeta maduro. Existe o profeta imaturo, que precisa ter paciência com ele. Verdade. Existe o pastor de longa data, maduro. Existe o pastor de longa data, porém nunca aprendeu nada, cabeça de minhoca. Ele é imaturo. Ele é bebê. Não, mas ele está 30 anos na denominação.
Ele está 30 anos no denominacionalismo. Chega. Tempo de cadeira, tempo de instituição não forma o caráter de Cristo Jesus. O que forma o caráter de Cristo Jesus? Relacionamentos. Impartição de espírito. Palavra. Errar e pedir perdão. Pô, mas eu sou o presidente da obra. Pede perdão, miserável, mesmo sendo o presidente da obra. Entendeu? Claro. A incapacidade do profeta de se arrepender é um sal que deve ser jogado porque ele perdeu jogado fora, perdeu o seu sabor. A incapacidade de um apóstolo de se arrepender, se reconciliar e pedir perdão, tem que ser jogado fora. A incapacidade de uma igreja, numa geração, num país, num território, numa psique coletiva, de gerar arrependimento das obras mortas dela enquanto igreja, é um sal que perdeu o sabor. Tem que jogar fora esse sistema denominacional, sistema religioso. Não, mas eu tenho uma ordem aqui milenária, eu tenho uma ordem aqui com centenas de anos. Ela foi útil para alguma coisa no passado, assim como a Arca de Noé foi muito importante para salvar do dilúvio, mas agora perdeu a sua utilidade. Sai da arca. E se insistir em ficar dentro desse barco te consome. Esse barco te domina. Esse barco te cega. Esse barco te tira da conexão com Deus e o barco passa a ser o objetivo e a briga e o propósito por si mesmo. Vira uma alienação, né? Jesus, ele viveu essa crise, esse conflito que eu estou introduzindo para você. O texto que nós vamos ler, Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33. Tá? Jesus viveu isso de uma forma assustadora, ao ponto dos fariseus perguntarem para ele, com que autoridade tu está curando enfermo? Com que legitimidade tu está expulsando demônio? Quem é que está dando autorização para você? Cadê a tua foto, a tua carteirinha de apóstolo, de profeta, de pastor, de evangelista, de diácono, de obreiro? Marcos capítulo 11, versículo 27 a 33, diz assim, que entraram outra vez em Jerusalém, Jesus caminhava no templo, e os chefes, os sacerdotes, os doutores da lei, os anciões foram lhe perguntar, aquela pergunta capciosa e maliciosa, com que autoridades fazes tu todas essas coisas? Quem te deu o direito de fazer isso? Ele tinha uma escola já que estava treinando outros. Alguns rabones não o reconheciam como rabone, outros rabones o reconheciam como rabone. Mas o povo o reconhecia como alguém que tinha palavras vivas, que ensinava com autoridade. Ele já tinha 72 alunos. Daqui a pouco, Lucas capítulo 10, ele vai mandar esses caras de dois em casa, curar enfermo e expulsar demônio. Então eles estão questionando, como é que você organiza isso? Como é que você sistematiza isso? Como é que nasceu a rede apostólica da realeza real? Da realeza, né? Como é que é? Alguém está questionando a legitimidade de outro alguém. E qual é o antídoto? Um CNPJ, uma instituição, uma logomarca? Não. Relacionamentos de maturidade e frutos espirituais. Frutos ministeriais. É difícil você refutar o milagre, o paralítico andando. É difícil você refutar a formação do caráter de Cristo Jesus em quem se relaciona conosco. Jesus respondeu-lhes dizendo, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Se me responderem, eu digo para vocês com que autoridade eu faço todas essas coisas. João batizava com a autoridade de Deus ou com autoridade, graça, favor, manipulação, mobilização popular dos homens? E eles puseram-se a discutir uns com os outros e disseram, se respondermos que é de Deus, ele vai perguntar, por que vocês não acreditaram em João Batista e não foram lá ser batizados para o arrependimento? Porque vocês rejeitaram a mobilização de intercessão que João Batista estava fazendo nas águas do Jordão. Vamos dizer-lhe que é o batismo dos homens, não era dos céus. Foi uma manipulação de massa coletiva, um pulso psíquico aí da simpatia do povo. Mas eles tinham medo de dar essa resposta porque o povo considerava João Batista o verdadeiro profeta vindo da parte de Deus. Por isso acabaram por responder, não sabemos. E Jesus concluiu dizendo, pois eu também não lhes respondo com que autoridade eu estou manifestando todas essas coisas. Eu também não respondo para vocês com que autoridade eu estou curando enfermo, com quem me autorizou, quem me legitimou, quem me ordenou a curar enfermo, expulsar demônio, a abrir uma escola rabônica e a gerar discípulos na fé. Veja
que Jesus, o irmão mais velho, está ajudando os irmãos mais novos na fé. Não é na fé do fariseu, do saduceu, do publicano, do essênio, nem do zelote, que eram 5 grupos organizados, institucionalizados, que já tinham uma logomarca e uma tradição histórica e oral de teologia até esse momento. Jesus, na verdade, ele é um aluno da escola dos fariseus, que mistura com a teologia do seu primo João Batista dos essênicos e começa a achar defeito na política dos judeus junto com os romanos. E em vez de fazer política, ele manifesta a glória do Pai. Ele manifesta a unção que despedaça o jugo. Ele fala com autoridade, cura enfermos, expulsa o demônio e liberta as pessoas, apresenta boas novas, fé e esperança. Mas a pergunta que se faz para Jesus é a mesma pergunta que se faz para mim e para você. Com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você viaja e prega? Com que autoridade você recebe ofertas? Com que autoridade você entrega ofertas? E a autoridade está nos relacionamentos de maturidade. Jesus olha para João Batista no episódio do batismo e diz: João, não enche o saco. Batiza logo, para que se cumpra toda a justiça. João diz: Jesus, meu primo, tu és santo. Eu sou pecador. Como é que tu vem a mim para que eu te batize pelo arrependimento do pecado que você não praticou, Jesus? Eu não sou digno de desatar as alparcas, as sandálias. E Jesus olha para os olhos de João Batista e diz: João, não enche o saco. João, não enche linguiça. Para, João, para. Batiza logo, para que o povo veja você me batizando. Batiza logo. Vírgula, a frase de Jesus. Batiza logo, para que se cumpra toda a justiça. Qual é a justiça que tem que se cumprir? É essa resposta para os fariseus que Jesus está dando aqui agora. Em Marcos 11. Jesus sabia, no dia do batismo dele, que anos, meses depois, um infeliz religioso iria questionar a autoridade e a legitimidade de Jesus em fazer tudo o que ele está fazendo, do céu trazendo para os homens da terra. E Jesus sabia que, independente de ter ou não ter pecado para me arrepender, João, eu reconheço o teu manto ministerial, eu reconheço a tua unção, eu reconheço a tua autoridade. Glória a Deus. Eu reconheço que você é o meu irmão mais velho. João era o primo na fé, filho da promessa de Deus, e o recado do anjo Gabriel para Isabel, a prima, né, a irmã, a tia de Jesus. Ele era 6 meses cronologicamente mais velho do que Jesus, mas espiritualmente ele também era mais velho do que Jesus, porque ele estava numa manifestação. João era mais velho do que Jesus espiritualmente, porque ele estava numa manifestação de glória, levando uma multidão de pessoas para o batismo do arrependimento, antes de Jesus se manifestar como pregador. Então Jesus está indo ao encontro de João e dizendo: eu me submeto, eu reconheço, eu entendo que Deus está tocando na psique da Palestina através de você, João. Eu honro essa unção que está fluindo aí. Me abençoa logo, me batiza logo, para que se cumpra toda a justiça. Lá na frente, Jesus vai se manifestar com uma glória maior do que a de João Batista. Jesus vai se manifestar com uma multidão maior do que as reuniões de João Batista. João Batista não transformou água em vinho, João Batista não multiplicou pão e peixe. Jesus vai fazer coisas que João Batista não fez. Mas Jesus vai ser questionado. Com que autoridade tu está fazendo isso, Jesus? Me responda se João era um filho de calango, um herege, ou se João era um ungido de Deus que vocês rejeitaram. Não, nós não vamos dar essa resposta. Mas também não explico para vocês com que autoridade eu estou fazendo. Ou seja, a resposta de Jesus é: eu estou fazendo o que eu estou fazendo com a autoridade que recebi do Pai, pela imposição, pela instrumentalidade, pelo relacionamento de maturidade e honra com meu primo, João Batista. Essa é a resposta de Jesus. Verdade, perfeito. Só que ele faz um gatilho psicológico na mente dos fariseus para deixar eles em crise, para dar um nó na cabeça deles. O que Jesus está respondendo aqui em Marcos 11 é isso. Eu estou manifestando uma escola de apóstolos e profetas do Novo Testamento, diferente das escolas rabínicas, fariseu, saduceu, publicano, essênio e zelotes, que já havia organizada e estruturada. Eu estou trazendo uma coisa nova, aceita dos cristãos durante muitos séculos, até que fosse aceito isso com uma nova religião maior e superior à religião judaica. Eu estou manifestando isso com que autoridade? Com autoridade recebida de João. Quando? No batismo
Mas você não tinha pecado para ser batizado? Sim, mas eu falei para o meu primo, batiza logo, para que se cumpra toda a justiça. Estou reconhecendo a tua manifestação em glória e eu recebo da unção que está sobre a sua vida, João, e você é o meu primo mais velho, e esse nosso relacionamento de maturidade vai nos levar a manifestar algo maior através da geração de Jesus, da instrumentalidade de Jesus. Quando João Batista está em depressão, no cárcere, o que começa a acontecer? Os discípulos e seguidores de João começam a seguir Jesus. Bate um ciúme, bate uma crise, bate um tilt. És tu, Messias, que haveríamos de esperar? Temos que esperar outro. A resposta de Jesus para o seu primo. Cegos estão vendo, ouvidos estão ouvindo, surdos estão ouvindo, cegos estão vendo, paralíticos estão andando, aos pobres é anunciado o evangelho do reino dos céus. Mortos estão ressuscitando. Sinais do reino de Deus. O que Jesus fala para João? João, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. A palavra escândalo no hebraico deveria ter sido traduzida de uma forma mais eficaz, mais eficiente por amargura. Jesus está dizendo para João Batista, João, bem-aventurado aquele que não se amargura em mim. João termina com a sua cabeça decapitada. Jesus é crucificado e é ressuscitado pelo Pai. Entenda, esses relacionamentos de maturidade é que nos moldam, nos modelam, nos treinam. Eu estou aqui com a autoridade que recebi de Deus pela instrumentalidade do apóstolo Euler. Euler me conhece, Euler se relaciona comigo. Euler não é apenas assim, pagar taxa, pagar dízimo, pagar oferta. Não, isso é um fruto de maturidade, um efeito colateral. Não pode ser a ênfase, não pode ser o centro, não pode ser a principal pauta da reunião, entende? Ele me ouve, eu ouço ele me exorta, eu me submeto, eu decidi me submeter ao puxão de orelha dele. Ó, foi infeliz no meu puxão de orelha. Falamos disso hoje, meu Deus, tu está falando, muito forte. Irmãos mais velhos cuidando de irmãos mais novos. O pai cuidando do filho espiritual. Embora que Jesus diga, né? Lucas embora que fale para não chamar ninguém de pai, deixa eu ver aqui. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam, não fazem, não vivem. Pois atam fardos pesados e difíceis de se suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares das ceias, nas mesas, nas cerimônias, nas filas, nos bancos, as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações que fazem na praça, e os serem chamados pelos homens de mestre, mestre, rabi, rabi, rabone, conforme a sua tradução aí. Vós, porém, não queirais ser chamados de rabone, rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Messias, o ungido, o Cristo, o Hamashia. E todos vós sois irmãos. Todos vós sois irmãos, uns dos outros. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o servo. Maior é o que serve. Pronto. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, o que a si mesmo se humilha será exaltado, mas o ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixem que eles entrem. É assustador isso. Mas, infelizmente, é uma realidade do sistema religioso. Seja lá qual for a ordem, seja lá qual for a denominação, seja pentecostal, neopentecostal, seja o próprio movimento apostólico profético que nós temos hoje, seja romano, seja ortodoxo, não importa. A alma humana, né, tem esses problemas. A frase que Jesus diz ali, ninguém chameis de pais.
Mas, no entanto, Eliseu chamava Elias de pai, meu pai, pai espiritual. Roma se estrutura, se expande, se organiza, dizendo para as pessoas chamarem os líderes da paróquia local, os líderes da igreja local, de pais, padre. Eu vejo uma relação de paternidade muito clara entre Timóteo, Tito e o apóstolo Paulo. Ele cita a Lóide, a sua avó, pelo qual comunicou a fé à sua mãe. O pai de Timóteo estava distante desse relacionamento. Eu vejo uma relação muito Josué. Vejo muitas coisas acontecendo. Então, o princípio de paternidade espiritual ele está de Gênesis e Apocalipse, do Antigo ao Novo Testamento. Quando Jesus diz para não chamar ninguém de pai, ele está falando em qual contexto, irmãos? No contexto do primeiro versículo que a gente leu. Estamos falando aqui de Mateus 23, né? Em diante, 23, versículo 1 em diante, o capítulo 23. Ele está batendo na escola dos fariseus. Ele está batendo no sistema político, denominacional, institucional, que institucionalizou a fé dos fariseus. E nesse contexto de fariseu, ele está dizendo, ninguém chameis de pais. Levíticos também diz que não é para tocar no sangue, que não é para doar sangue, que não é para receber sangue, que não é para misturar sangue. Os testemunhos de Jeová pegam essa frase do Antigo Testamento, isolam ela do contexto e aplicam nos dias de hoje. Também diz que não é para comer camarão, também diz que não é para comer lagosta, também diz que não é para comer peixes que rastejam pelo chão e tem barbatana. A palavra trindade não está na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você procura a palavra trindade, você não acha um versículo com a palavra trindade, mas o conceito está. A palavra avivamento não está na Bíblia. Avivamento não tem de Gênesis a Apocalipse um versículo com a palavra avivamento. A tradução pentecostal cita Abacuque capítulo 3, ó Senhor, aviva-nos no meio dos anos. Ó Senhor, aviva. Só na tradução pentecostal aparece isso. Nas outras traduções não aparece. Mas o conceito de avivamento está na Bíblia. O conceito de trindade está na Bíblia. Então, o conceito de paternidade espiritual é uma construção de maturidade teológica, assim como o relacionamento de Paulo com tantos outros homens de Deus que marcaram época e deram continuidade a uma escola de sucessão apostólica. Então, o que é paternidade espiritual, cobertura espiritual ou qualquer outra expressão estrambólica que alguém dos dias de hoje tenha ressuscitado? Não é algo novo, não é um modismo novo, não é uma heresia nova, não é uma novidade que está sendo trazida ao corpo de Cristo. Isso é uma verdade antiga, se perdeu no meio dos séculos dos movimentos religiosos e dos interesses políticos, contaminando o genuíno do espiritual, da simplicidade do evangelho que está sendo restaurado. Eu não gosto da expressão cobertura espiritual, porque sempre dá aquela ideia de que um é o cacique, o outro é o índio, um é superior, o outro é inferior. Não critico os meus irmãos que usam essa expressão. Eu absorvi a expressão e a terminologia paternidade. Embora Mateus capítulo 23 fala para não chamar ninguém de pai, no sentido que os fariseus eram chamados de pais e não praticavam o que ensinavam. A chave do relacionamento de maturidade espiritual está muito clara na relação de Elias com Eliseu, muito claro na relação de Eliseu com mais de 50 filhos e profetas, está muito claro na relação de Samuel com os alunos da escola de profetas que Samuel preside em Ramá, junto ao poço da água que está em Seco, na província de Naiote. Isso é uma interlinearidade bíblica. Profeta Ezequiel vai inaugurar uma ordem apostólica, uma ordem profética de anciões que estudavam na varanda da sua casa, junto às margens do rio Quebar, enquanto cativos na Babilônia. Ali tem uma escola de profetas, ali tem uma rede de relacionamento, ali tem uma sucessão de algo que recebe de Deus no entendimento bíblico dos pergaminhos, dos manuscritos e no Espírito, pela revelação, pela vida de jejum, de oração, que comunicava para outras pessoas.
Ou seja, o que é a essência? A logomarca, o CNPJ ou o irmão mais velho transferindo e comunicando espiritualmente e didaticamente informações para os irmãos mais novos. Tudo já vai girar em torno disso. A própria relação de Jesus com 70 alunos, que mais tarde, em Lucas capítulo 10, ele vai mandar de 2 em 2 curar enfermos, expulsar demônio, de casa em casa, procurando os filhos da paz. E vem a sua paz sobre eles, shalom. E se eles rejeitarem a sua paz, sacode ao pó da sandália e testemunho contrário àquela casa, que haverá mais misericórdia com Sodoma e Gomorra. Entendeu? Tudo isso gira em torno de uma coisa tão simples, mas tão profunda no reino de Deus, chamada relacionamentos de intimidade, de maturidade, que legitimam um ao outro. Então, é possível que você carregue com vocês alguns argumentos críticos à teologia da paternidade espiritual, de redes apostólicas de relacionamento. Por que nós não estamos criando uma nova denominação? Porque o denominacionalismo já fracassou na Europa. As denominações cristãs da Europa que se reuniam em torno do modelo de fé de Lutero e criaram o luteranismo, em torno do modelo de fé de Calvino e criaram o calvinismo, em torno do modelo de fé e o sistema de crenças de Pelágio, ou de Agostinho, os agostinianos, ou de Pietro na França, ou de tantos outros líderes com nomes estrambólicos ao longo de 2000 anos de era cristã. Já colapsou. Já colapsou. O Edir Macedo pode ter muitos defeitos como líder fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, mas ele não criou os edimacerianos. Ele não criou os calvinistas, os edirmacedianos. Ele não usou essa terminologia. Por quê? Porque, de alguma forma, o corpo de Cristo recebeu algo mais poderoso do que isso. Uma coisa é trazer uma nova denominação, outra coisa é o que Deus está fazendo na nossa geração. Redes de relacionamento apostólico e profético. Rede de mentoria, rede de comunhão, rede de relacionamento. Qual é a chave da rede? O maior servirá ao menor. E o menor, quando ganhar um puxão de orelha, não enche o saco, se submete em amor. Não faz chilique. Não faz chilique. Porque o bastardo é bastardo, por quê? Porque não aceita a repreensão. Verdade. O filho é filho, por quê? Porque tem um pai espiritual. Entende? Não quer dizer que escola de profetas é a reunião do sadomasoquismo gospel, onde a gente vai só ficar dando cajadada um no outro. Tem esses modelos pentecostais na quarta-feira à tarde, no culto da garagem da irmã Rita Cabelo de Fogo, mas foge disso. Foge disso. Né? Já falei no início da live. Edificar, consolar e exortar. Os 3 propósitos não são proféticos no Novo Testamento. Quando Jesus está sendo questionado, com que autoridade ele faz? Ele cita João, ele cita o seu primo. Ou seja, relacionamentos. Jesus não dá a resposta que o religioso, com o espírito de independência, com o espírito de orfandade, com o espírito de rebelião, obstinado nos seus caminhos, diz. Eu subi no culto da fogueira na montanha e Deus falou comigo. Deus me ungiu. Óbvio que Deus ungiu a Jesus. Ou Jesus esqueceu do Espírito Santo descendo em forma de pomba nas águas, nas margens do Rio Jordão. Não. Jesus tem essa memória viva dentro dele. 50% da laranja. Eu e Deus, o meu sobrenatural. A minha experiência íntima de ver a sarça arder como Moisés viu a sarça arder no deserto. Qual é a outra metade da resposta? Qual é a outra metade da laranja? Quais são os outros 50% de resposta depois? Quem me organizou? Quem me reconheceu? Quem me treinou? Ora, Moisés, ele tinha um Jetro para ser a vida dele os outros 50% da resposta. Eu vi a sarça arder no deserto, por isso que eu vim aqui lutar com o faraó e libertar vocês, levar vocês para Canaã. E Jetro, meu sogro, o meu mentor, é o meu referencial de Cristo, é o meu referencial de Uios, irmão mais velho na fé. Então é sempre assim. Jesus tem a mesma experiência de Moisés. Qual é a metade da laranja? Eu fui no Jordão e o manto do Labassur Enderá, o Ramanaia, caiu sobre mim. Essa é a resposta de Jesus. Qual é a outra metade da experiência de Jesus? João Batista, meu primo, 6 meses mais velho do que eu. Ele me legitimou, ele me liberou, ele me lançou como uma flecha para alcançar o alvo. Ele é o meu referencial de paternidade espiritual. Ele é a minha cobertura espiritual. Ele é o cara que credibiliza e legitima o meu ministério.
Quando Jesus vai responder, Jesus não responde dizendo, Deus me ungiu. O órfão dá essa resposta. O órfão dessa resposta. O rebelde dá essa resposta. Verdade. O obstinado dá essa resposta. O pregador que Deus usa em cura e milagre e revela todos os problemas da pessoa, mas com espírito de independência. O órfão independente dá essa resposta. Deus me ungiu. Jesus não dá essa resposta. O que Jesus diz? É óbvio que Jesus acredita que o Pai ungiu ele para fazer o que está fazendo, mas a resposta didática que Jesus dá nos relacionamentos eclesiásticos e religiosos aqui da Terra é João Batista. João Batista era do céu, era da terra. Era de Deus, era do inferno. João Batista me credibiliza para fazer o que eu estou fazendo. Verdade. Então, nós temos que ter as nossas inúmeras, centenas, dezenas, milhares de experiências verticais de sarça ardente entre nós e Deus. Temos que ter e temos que continuar buscando elas. E temos que ter relacionamentos de maturidade que dão o testemunho público, a evidência visível de que isso é real. Quando Isaías, capítulo 61, fala, aparece uma palavra que é o conceito hebraico do Antigo Testamento de igreja, do Novo Testamento. Esse conceito hebraico do Antigo Testamento de igreja é carral. Carral. Isaías 61, versículos 6 a 9, diz assim, ó, 6 a 9 diz Isaías 61. Eu quero o versículo 9, mas vou começar lendo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis, e na vossa herança, por isso, na vossa terra vocês possuirão o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. O roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações dos seus descendentes, no meio dos povos, todos quantos os filhos reconhecerão como família bendita do Senhor. Talvez esse conceito de família abençoada de Deus, família bendita do Senhor, no Antigo Testamento, seja o conceito mais próximo de igreja na antiga aliança que nós temos. O que é carral? Família bendita de Deus. É reunião de família. Os elementos de uma carral. Comida, reunião em círculo, oração, adoração a Deus, a Yahvé, a Adonai, ao Eterno. Um ancião, um cara mais velho, tirando as dúvidas sobre a espiritualidade dos mais novos da casa. Isso é carral. Isso é Isaías 61, versículo 9. Isso é o rascunho do Antigo Testamento, do que no Novo Testamento vai ser chamado de igreja. Edificarei as minhas igrejas, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O conceito grego do Novo Testamento de eclésia é a expansão, é o amadurecimento dessa bendita família de Deus de Isaías 61, 9. O que é uma rede apostólica? O que é uma rede de relacionamento ministerial? O que é uma rede de mentoria profética? O que é uma cobertura espiritual? O que é uma paternidade espiritual? É tentarmos fazer um rascunho na terra com as nossas tranqueiras, com os nossos defeitos, com as nossas imundícies, com os nossos medos, com os nossos traumas, com as nossas memórias ruins de outros pastores que passaram pela nossa vida, do denominacionalismo ou de outras redes apostólicas, tentarmos construir juntos um rascunho de como vai funcionar a bendita família de Deus no céu, por toda a eternidade. É óbvio que não vamos viver a plenitude dessa santidade, a plenitude dessa intensidade aqui na Terra. Aqui na Terra é o diamante bruto sendo lapidado. O diamante lapidado, perfeito, bonito e resolvido é lá no céu, o resto da eternidade. Mas é essa família espiritual que Deus tem e que funciona perfeitamente nos céus, que nós temos que ser e funcionar perfeitamente aqui na Terra. Ah, não vou conseguir funcionar perfeitamente. Beleza, mas eu também não vou começar a desfrutar se eu não der o primeiro passo. É andando junto que a gente começa a lapidar ferro com ferro, pedra com pedra, diamante com diamante.
O ferro se amola com ferro nos relacionamentos. Com as brigas, com as discussões, não gostei que falou assim, não gostei que falei assado, vou andar contigo, não vou andar contigo, você é feio, não gostei da tua barba, não gostei do teu bigode, não gostei do nariz, não gostei do teu cabelo. Pronto, você peida fedido. Pronto. Família. Rede pastoral é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Fazer parte de uma rede de maturidade, uma rede de intercessores, é isso, cara. E ao longo do processo, ninguém está exigindo a perfeição. Estamos exigindo, pedindo apenas a transparência. Deus está à procura de gente perfeita que não peca ou de gente transparente, que quando peca se submete a um comissionamento, a puxão de orelha, confessa, ora, se reconcilia. Apóstolo, Então, manda. Desde a hora que o senhor começou a falar, para mim que sou... Eu me considero um estudioso, né? Ainda estou como o senhor falou, aprendendo. É muito tentador, como eu me conheço, aguentar até esse momento, né? Com todo esse derramar de fundamentos, de princípios que o senhor está falando. Talvez até não se encaixe no momento, mas em algum momento da sua fala desde o início já se encaixou, melhor o que eu vou falar agora. Esses dias eu orando, o senhor disse assim: vocês não, a distância de vocês, a separação de vocês não é a distância que mede isso, é a falta de sintonia. Quanto maior a sintonia entre vocês, mais em unidade vocês estão. Conexão no espírito, não importa em que país o cara está assistindo a gente agora. E eu vi, certo momento, você falou, em alguns momentos veio muito forte, né? A gente vê todo o comportamento de Eliseu com Elias, né? A chave do relacionamento, a porção dobrada, né? Ele quer reivindicar uma espécie de primogenitura do filho que ficou mais junto. Tem mais de 50 filhos de profetas, mas no meio deles existe um Eliseu que se destaca. Verdade. Antes dele ser levado vivo no redemoinho de fogo ali, depois de atravessar o Jordão, eles foram em Betel, foram em Gibeá. Gilgal, foram Não, em... Gilgal. E Jordão. Cidades, todas as cidades que eles chegaram já tinham escolas de profetas estabelecidas, já tinham reuniões de profetas esperando por eles, já haviam filhos de profetas. Quando Elias e Eliseu têm experiência deles, os filhos de profetas estão na moita lá, observando a distância. E aí publica-se uma frase em Israel: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Porque eles viram e testemunharam o arrebatamento, o transladar vivo. Verdade. A pergunta é a seguinte: por que eu preciso ou eu devo, em maturidade, não por obrigação institucional, mas por uma opção de liberdade, fazer a escolha da maturidade da fé, ter uma rede de relacionamento apostólico profético, estar ligado a uma mentoria espiritual, ter uma paternidade espiritual, a quem eu entrego os dízimos, as ofertas ou qualquer tipo de oração e de relacionamento? Por que eu preciso ter isso ou eu devo ter isso? A resposta é simples. Porque Elias não orou por todos os necessitados. Porque Jesus não resolveu o problema de todos os que tinham problema. Porque Paulo não atendeu, não aconselhou, não mentoriou e não ensinou a todos que precisavam ser aconselhados, mentoriados e medidos. Porque quando Jesus ia de Betel, de Belém para Jerusalém, ficava hospedado na casa de Lázaro, Maria e Marta, Jesus não ficou hospedado na casa de todos e não comeu da cozinha de todos. Jesus deu a intimidade da energia dele e desfrutou da intimidade da energia de Lázaro, Maria e Marta muitas vezes. Porque quando Jesus entrou naquele cemitério para ressuscitar Lázaro, havia muitos mortos sepultados naquela semana, naquele dia, naquele mês, naquele ano, que desejavam ser ressuscitados da mesma forma como Lázaro desejava ser ressuscitado. Mas esses muitos mortos não tinham uma relação de intimidade com Jesus, como Lázaro, Maria e Marta tinham. Porque muitas crianças passaram fome durante 3 anos e meio da Palestina. E muitas crianças morreram de fome.
Mas aquela criança ressuscitou, o filho da viúva de Sarepta, porque ela tinha uma conexão de mentoria. O marido dela tinha uma conexão de mentoria, de relacionamento com o profeta Elias e com o profeta Eliseu. Sucessivamente, os dois profetas tiveram a mesma experiência de milagres com viúvas. Então, o fenômeno da multiplicação do azeite, o fenômeno da multiplicação do bocado de farinha, primeiro como eu, depois come tu e teu filho, é tão certo quanto vive o Senhor, o azeite da tua botija não cessará, a farinha da tua panela não acabará, até que o Senhor faça chover sobre a Palestina. Não é porque ele tinha uma necessidade. Deus não tem compromisso com o necessitado. O necessitado precisa se humilhar e buscar a Deus. Deus tem pacto com quem tem pacto com ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus tem uma resposta para quem o adora, quem o invoca, quem se arrepende dos seus maus caminhos e busca o Senhor. Verdade. Meu Deus. Ai, tanta gente necessitada e vão continuar necessitados. Estão no caminho da iniquidade, estão no caminho do pecado, estão no caminho da perversão, estão no caminho da manipulação da energia sexual, estão no caminho da droga. Quem disse que Jesus tem compromisso com quem precisa? Só uma religião enfeitiçada pela mentira. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Buscar-me e me achareis, quando me buscares todo o vosso coração, e eu me revelarei a vós. Deuteronômio 29, 29. Clama a mim, invoca-me, busca-me, pede, bate, chama pelo meu nome. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não compreendes, que não sabes, que não entendes, que não te foi revelado ainda. Mas assim, Deus não faz isso porque você precisa, porque você é um necessitado. Você vai continuar necessitado e frustrado com Deus. Deus se revela a quem o invoca. Ah, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, essa teologia está muito apimentada. Essa feijoada aí está com muita comida pesada para o meu gosto. Embrulha, leva para casa, medita, reflete, come um pouquinho cada dia. Deus vai te levar a esse lugar de maturidade. Lucas, capítulo 4, versículo 24 a 27, diz assim, Jesus prosseguiu, dizendo, de fato, afirmo a vocês, que nenhum profeta é recebido em sua própria terra. Na verdade, lhes digo que haviam muitas viúvas em Israel, Jesus está falando, nos dias de Elias, quando os céus se fecharam por 3 anos e 6 meses, prevalecendo grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma dessas tantas viúvas necessitadas, a não ser que Elias foi enviado à viúva de Sarepta, na cidade de Sidom. Haviam também nos dias muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado da sua lepra, a não ser Naamã, o sírio, que nem judeu era. Era da Filisteia, um filisteu, sírio. Ora, estava cheio de leproso. Por que Eliseu não curou todos os leprosos? Deus não tem compromisso com a necessidade. Deus tem compromisso com o arrependimento, com o fruto de arrependimento. Elias não curou muitos leprosos. Por que ele curou só Naamã? Porque Naamã veio ao encontro de Elias, de Eliseu. A viúva de Sarepta reconheceu a unção que Elias carregava. O Naamã, mesmo não sendo judeu, reconheceu a unção que Eliseu carregava. É isso que Jesus está dizendo. Por que Jesus não ressuscitou todos os mortos daquele cemitério? Porque não quis ou porque não podia? Nenhum nem outro. Porque não havia uma plataforma de relacionamento, de comunhão, de mentoria. Jesus ressuscitou Lázaro, porque Lázaro honrava a unção que Jesus carregava como Rabone e como Hamashia, Messias, o Cristo, o Salvador, o Redentor. Não adianta você orar por quem precisa. Você começa orando e servindo em amor quem precisa. Mas no fundo, o pastoreio, a mentoria e o rompimento financeiro profundo na vida dessa pessoa só vai acontecer se ela te receber na qualidade de profeta. Se ela honrar a unção que você carrega. Eu não gosto do jeito como ele fala, ele usa gíria. Beleza, é um direito que você tem. Você consegue discernir o meu espírito? Ou você vai ficar analisando a minha homilética?
Está cheio de pregador habilidoso na homilética, pedófilo. Está cheio de pregador famoso aí, vendedor de livro e de CD. Exímio na homilética, mas homossexual, adúltero. Tem um famoso aí que só prega um bêbado. E ninguém percebe que ele está bêbado. Nos meus casos, denunciando pecados dos meus irmãos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, uma coisa é você tocar no meu espírito, tocar na minha unção, reconhecer quem eu sou e o que eu carrego em Cristo Jesus. Você receber de Deus uma revelação e um testemunho, um testificar espiritual de quem nós somos, de quem o apóstolo Euler é, de quem a esposa é, entendeu? Outra coisa é você analisar a barba, o cabelo, a gravata, o sapato não estava engraxado. Sim, tudo que ele carrega em Deus você desprezou por causa de um sapato, seu cabeça de bagre religioso. Influenciado pelo sistema convencional, denominacional. Pergunta não é quem precisa. No ministério da oração, no ministério da pregação do evangelho, nós servimos a todos, quer queiram, quer não queiram, quer seja conveniente pregar, quer não seja conveniente pregar, quer estejam abertos e receptivos à nossa pregação, à nossa oração, quer estejam rejeitando a nossa pregação, a nossa oração. Nós pregamos e oramos pela necessidade de todos, sabendo que nem todos vão receber. Porque não nos receberam na qualidade de profeta, porque não honram a unção de profeta que nós carregamos. Milagres extraordinários acontecem nessa conexão de mentoria, nessa conexão de pastoreio, nessa conexão de submeter-se ao cajado que o outro carrega. Não é Deus que determinou você caminhar comigo, você caminhar com eu. É você, na sua maturidade, que orou a Deus e Deus te revelou o nosso coração. E você disse, não, vou caminhar com esse doido aí. Ele é doido, mas eu vou caminhar com ele. Deus falou comigo, Deus me deu paz. Entendeu? Eu vou dizer, eu não vou caminhar com ele, porque Deus tirou a minha paz. Beleza, eu não estou aqui para pastorear todos os crentes da galáxia. João 17 diz, Pai, os que tu me deste eu vou cuidar. Pronto, os que Deus me der eu vou cuidar. Os que Deus me deu virão atrás de mim. Não sou eu que vou ficar massageando o ego e inflamando a vaidade dele para ele congregar ou entregar o dízimo todos os meses. É uma relação de maturidade. Não é um institucionalismo de medo, de manipulação, de culpa ou de bajulação. A religião faz isso. Os tijolos vivos já fazem isso. Não precisa de mais um tijolo vivo, mas um fabricador de tijolo vivo. Nós estamos aqui para edificar paredes com pedras vivas. Nessas alturas, eu acho que Jezabel está com enxaqueca, de tanta marretada. Hebreus, capítulo 13, verso 7, diz assim, ó, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerem atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que eles tiveram. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo Jesus. São verdades bíblicas. Imitar a fé de Paulo, imitar a fé dos nossos líderes, imitar a fé dos nossos pastores, bispos, referenciais de maturidade apostólica, profética, ou seja o que for. Não quer dizer que eles são perfeitos. Você pode ser melhor do que eu. Você pode pegar a unção e a palavra que eu estou te ensinando e comunicar ela com mais didática, com menos gíria, com menos linguajar agressivo. Deixa passar pelo teu filtro aí, deixa passar pelo teu temperamento, deixa passar pelos teus óculos. Eu posso não ser corintiano, né, apóstolo? Eu faço piada de corintiano, você é melhor do que você não cita a piada de corintiano quando você ensinar a palavra de Deus. Pega essa revelação, pega esse ensino, pega essa espinha dorsal e vai mais longe. Eu te abençoo para voar mais nações do que eu, para curar mais paralíticos, mais cegos, mais enfermos do que aquilo que Deus fez através da minha vida, para abrir os ouvidos de mais surdos do que Ele abriu através da minha vida, mais cancerígenos, mais aidéticos, mais casamentos restaurados, mais pessoas vão orar em línguas pela imposição de mãos e oração das suas mãos do que através da minha. Eu te abençoo para ir mais longe do que eu. Mas quando você tem um referencial de carne e osso para imitar a fé, é mais fácil formar o caráter de Cristo Jesus. Nesse relacionamento de 10, 15, 20, 30 anos, não é um relacionamento só de um final de semana. Pode começar com um final de semana, mas não é só um congresso num ginásio de 3 dias. Pode começar num grande evento, num ginásio de 3 dias. Mas é um relacionamento de mentoria, de literatura, de ensino, de oração. Mesmo que eu cometa erros, pecados, você pode ser melhor do que eu. Jesus foi melhor do que João Batista.
Jesus não desprezou e não anulou a unção profética de João Batista. Jesus só fez coisas que João Batista não teve tempo para fazer. Verdade. Simples. Então, eu lanço você como uma flecha. Eu abençoo o apóstolo Euler, sua esposa, toda a sua liderança. Eu abençoo cada um de vocês que estão caminhando com o Euler para irem mais longe, para terem mais arrecadação financeira, para terem autoridade sobre 7 dígitos, sobre 8 dígitos. Amém. Seja em real, seja em dólar, seja em euro. Eu te abençoo para ter autoridade sobre outros demônios que eu talvez não tenha autoridade hoje, sobre curar enfermidades que ainda nem existiram. Enfermidades que ainda vão vir, vão nascer. Vírus que ainda nem foram liberados, mas os laboratórios já fizeram e estão esperando a oportunidade de contaminar e vender a vacina. Eu te dou autoridade sobre doenças que eu ainda não tenho autoridade. Porque você vai operar na unção dobrada. Você tem direito a um manto duplo. Você tem direito a um manto dobre. Se eu vi dente de ouro na boca das pessoas pelas quais orei nesse planeta Terra, você vai ver dente de ouro em o dobro, pedras preciosas, línguas estranhas, visão, profecia. Se Deus me tirou do corpo e me levou em espírito em Jerusalém, no Vaticano, nos Estados Unidos, em diversos lugares, em Brasília, no judiciário, dentro de uma UTI, dentro de um cemitério para fazer decretos, para me mover em glória. Se eu recebi assistência de anjos de alta hierarquia, eu peço ao Senhor que ele te dê assistência e o acompanhamento de anjos de uma hierarquia dupla, dobre, 2 vezes maior do que eu. Porque a alegria do pai é ver o filho indo mais longe do que ele. A alegria do pai é ver o filho melhor do que ele. A alegria do pai é ver o filho que honrou a unção do pai, recebeu aquele fundamento e tem um casamento melhor do que o do filho. A alegria do pai e da mãe é saber que o filho não tem as brigas que ele, como pai, e ela, como mãe, brigavam e cometiam imaturidades. Mas essas imaturidades que nós cometemos, os nossos filhos não cometerão. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa coroa de glória, esse é o nosso prazer em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Eu te abençoo para evangelizar mais pessoas. Eu te abençoo para descer as águas e batizar muito mais pessoas do que eu já batizei em toda a minha caminhada, do que o Euler já batizou em toda a sua existência. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Rekama kayere kanduru koyoru andara bala bala makamayara la bandara la bala 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 makamandoro ro 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 ara la bala 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 mase. Eu creio que a palavra que tinha que ser organizada e sistematizada foi entregue. Vamos encerrar com o tempo de oração agora. Vamos encerrar com o tempo de clamor. Depois Euler continua conduzindo os irmãos aí na palavra. Amém. Que vocês estão programados entre vocês. Chamando ao meu encontro, chamando ao encontro do Euler, as pessoas que o Senhor vai conectar à rede, por maturidade, por relacionamento, os que estão feridos, os que estão órfãos, os que estão independentes e querem quebrar o jugo da orfandade, rasgar o manto da independência. Entenderam o princípio, vão na sua espontaneidade, maturidade, ofertar, semear, dizimar, primiciar, cada um usa a sua linguagem de acordo com a luz de entendimento que recebeu do Espírito Santo de Deus pela palavra. Eu oro trazendo eles a comunhão dos irmãos, a comunhão dos irmãos, a comunhão dos irmãos. Ajuda-nos a manifestar a bendita família do Pai na terra. Igreja não como hospital de pronto-socorro, igreja não apenas como hierarquia e autoritarismo militar e um quartel-general do exército, mas a igreja como a bendita família do Pai na terra, a bendita família de Deus na terra, a bendita família do Pai na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Manifesta mirra. Aleluia.
Uraba, show de camada. Oh, glória a Deus. Sofra. Calaraba, chorica. Toca no espírito deles e ativa agora as ferramentas espirituais que eles precisam para esse tempo, para a estação, para obedecer o que o Senhor comissionou e mandou eles fazer nessa janela de relacionamento profético. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Amém. Tô sem palavras aqui. Tem nem o que dizer. Quando você entrou na live, eu já tive vendo já o manto de governo e realeza, sacerdócio. Isso foi muito nítido também. Eu vi um presbitério de anjos, né? No seu entorno. E tudo isso é muito forte, é muito tremendo. Eu não tenho que acrescentar. Que foi derramado de fundamento, né? Consolidando toda essa casa, toda essa família. Algumas pessoas não estão, mas está sendo gravado, depois vão estar compartilhando. Depois Edita com aquela parte inicial, essa parte, depois Sim. me manda, eu também vou compartilhar nas minhas. Tá, eu vou mandar para o senhor também. Depois eu vou estar compartilhando ali o link do YouTube, né, do seu canal ali. Também quem quiser sentir de ofertar na vida do apóstolo, também não tem problema nenhum, não. A gente anda tudo junto. Quem for ofertar, fala contigo, tu manda para ele a Pix do Ministério. Sim, tá certo. Eu quero manda um zap para ti, tu manda para ele a informação. Lá no YouTube tá cheio de ferramenta para eles assistirem, multiplicar. Perfeito. Então pronto. Ótimo. Amém. Obrigado, apóstolo. Eu vou dar um resumão nos versículos, tá? Para você que talvez tenha perdido algum na tomada de nota. Marcos 11, 27 a 33, onde Jesus diz: eu faço isso com a autoridade que recebi do Pai, pela instrumentalidade de João Batista, aquela parábolazinha inicial de confronto teológico com os fariseus. Mateus 23, né? Ninguém chameis de pais. Bendita a família de Deus na terra. Da Isaías 61, versículo 6 a 9, eu citei para vocês, a ênfase é o versículo 9, Constante de Carral. Lucas, capítulo 4, versículo 24 a 27. Quem não recebe profeta, na qualidade de profeta, né, não tem galardão de profeta. Elias não ressuscitou e não resolveu o problema de todas as viúvas. Eliseu também não curou a lepra de todos os leprosos, mas somente daqueles que estavam conectados a eles por uma relação de honra, por uma relação de respeito, por uma relação de amor, por uma relação de maturidade, por uma conexão espiritual que o próprio Deus fez. Imagina, o chefe do exército da Síria se conectando espiritualmente com o profeta de Israel. Eram nações inimigas, eram povos inimigos, mas Deus promove essas conexões do reino com uma soberania incrível. E ter essa conexão, então, faz com que, muito mais do que receber uma oração de autoajuda pelo WhatsApp, você seja filho espiritual daquela casa, daquela família, daquela ordem, daquele grupo de relacionamento, daquela rede de relacionamento apostólico profético. Com todas as neuroses e defeitos que eles têm. Os pontos positivos e negativos deles. Amém. Hebreus capítulo 3, versículo 7, né? Imitar a fé dos nossos líderes. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. Acho que deu um resumão para introduzir o tema. Tem outras aulas que desenvolvem a temática. Isso aí é o conteúdo do módulo de paternidade espiritual. Mas acho que o que Deus tinha para vocês essa hora foi isso. Porque de manhã eu estava orando aqui, organizei isso. Logo ali no final da manhã, início da tarde, você perguntou se eu podia ministrar hoje. Eu digo, então é aqui que eu vou soltar essa palavra. E eu acho que vocês estavam prontos para receber isso. Com certeza. Deus abençoando, usando. Deus continue a usar a instrumentalidade de cada um de vocês. Amém. Para a glória de Deus. Amém. 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 Posso eu ler. Ora agora por mim, por minha família, meus filhos, minha esposa e todos os outros irmãos da rede apostólica. Amém. Vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento, ó Deus. Nós queremos te agradecer, bendito Espírito Santo, por esse momento tão precioso, ó Pai, onde o Senhor tem nos presenteado, Senhor,
com toda a revelação, Senhor, esses instrumentos, esses princípios, essa revelação, essa palavra, Senhor, ela vem nos dar escudos, vem nos dar espadas, ela vem nos trazer grande arsenal para a nossa visão, para a nossa caminhada, Senhor. Muito obrigado, Pai. Agora, na condição de sacerdote, Senhor, da nova aliança de Yeshua, o leão da tribo de Judá, ó Deus, nós queremos também estar orando pela vida do apóstolo Gelson Becker, Senhor. Nós honramos a sua caminhada, nós reconhecemos a autoridade que o Senhor tem colocado sobre a vida dele, Senhor. Nós entendemos e honramos o seu manto profético como apóstolo de nações. Ó Deus, nós abençoamos, ó Pai, numa só palavra, num só espírito, num só propósito e concordância, num só espírito de unidade, Senhor. Nós declaramos tempo novo, Senhor, de avanços espirituais sobre a sua casa, sua família, filhos biológicos, filhos apostólicos e proféticos, Senhor. Nós queremos profetizar, ó Deus, que essa rede de comunhão, que essa rede de relacionamento, Senhor, venha ser soprada, Senhor, que o barco de Zebulon receba o sopro Ruach HaKodesh do Senhor sobre a vida do apóstolo Gelson Becker, Senhor. No nome bendito de Jesus, nós comissionamos anjos agora, ó Deus, nós damos uma palavra de comissionamento, Senhor. Que seja trazido esse tempo que o Senhor está dizendo, sinalizando para nós, Senhor, esse tempo que se chama hoje, esse tempo que se chama, Senhor, um novo descortinar de avanço profético, de um manto, de unção e graça, de autoridade. É tempo de ser restabelecido, Senhor, estes princípios, Senhor, porque a noiva se prepara para um grande casamento, ó Pai. Nós abençoamos a sua caminhada, nós honramos, Senhor, o seu chamado, ó Deus, e nós abençoamos, Senhor, a sua família, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Glória. Graças. Uma só linguagem, uma só visão, uma unidade no espírito. Ninguém poderá resistir a vocês. Amém. Verdade. Os 3 elementos. Uma só linguagem, uma só visão, uma unidade no espírito. Um só com o Pai. Um só entre nós. Amém. Um só homem na sinergia do reino de Deus. Nada poderá nos resistir. Amém. Quando quebra esses 3 elementos, os feiticeiros começam a ter uma pequena vantagem sobre a igreja, sobre uma rede apostólica. Mas se mantermos uma só linguagem, uma só visão e uma só unidade no espírito, esse relacionamento de perdão, de honra, de amor, de reconciliação, de um celebrar e um considerar o outro superior a si, essa unidade no espírito, nada poderá nos resistir. Não tem demônio, não tem principado. Ele resiste por um tempo, vai cair por terra, vai ceder. Porque a força da nossa unidade no espírito é a oração sacerdotal que Jesus faz em João 17. Outro dia a gente faz uma live. É verdade. É só a primeira de outras que nós vamos ter, com certeza. Muito precioso. Obrigado, apóstolo. Muito obrigado por esse momento. Pela gente, seguimos orando por vocês. Vamos continuar. Tchau. Amém. Amém. Shalom. Shalom. Que benção, que benção. Quem gostou aí, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Meu Deus do céu, quando ele entrou para falar, eu pude já ver, meu Deus, manto no torno, né, da pessoa dele. Maravilha, glória a Deus. Me chamo Dai Cerqueira, sou da Bahia, uma cidade chamada Itamaraju. Sou da rede apostólica Realeza de Cristo, o qual tem como paternidade o apóstolo Euroguered e sua esposa, a pastora Elidiane. Vim aqui testemunhar para vocês um pouco dos feitos do Senhor, né? No dia 3 de abril, a pastora Elidiane orou em um grupo de intercessão da nossa rede, né? E logo após eles terem sido ativados pelo apóstolo Gelson Becker, paternidade do nosso apóstolo Euler, né? Foi ativado, liberado 2 querubins, os quais já estão fazendo parte, já estão
agindo em nosso presbitério profético, né, no presbitério profético da nossa rede. E essas foram as pedras, né, as pedrinhas que eu recebi após os querubins terem sido ativados na nossa rede, né, no dia seguinte, né, um dia após a ativação, eu já recebi essas pedras.